É tão misterioso e intrigante pensar que a Terra existe há milhares de séculos, bem antes de Cristo, que é inevitável querer saber curiosidades sobre o mundo antigo, o que eles faziam, quais eram os seus costumes e o que impactou nos dias de hoje. Enfim, saber as curiosidades sobre o mundo antigo é saber sobre a história da humanidade, é saber dos nossos antepassados e entender as razões de ser de hoje. É olhar para a nossa política e conseguir compreender como chegamos até aqui, é racionalizar o presente. Saber as curiosidades sobre o mundo antigo é saber sobre a história do mundo como um todo. Pensando nisso, listamos algumas curiosidades sobre o mundo antigo. Pronto para saber mais? Se sim, então vamos lá! Mas antes, faça sua inscrição no canal, ative as notificações, curta e comente ao final. E vamos ao vídeo! No Antigo Egito, as crianças começavam a usar roupas somente a partir dos 5 anos. Imagina seu filho sem roupa até os 5 anos de idade? Bizarro pensar nisso, né? No Antigo Egito, devido ao clima quente e seco, as crianças não precisavam usar roupas. Imagina a economia. Já as vestimentas dos adultos eram leves e finas. Os homens vestiam apenas saiotes e as mulheres vestidos simples ou túnicas. Simples assim. Existia igualdade de gênero no Antigo Egito. Acredita que as mulheres do Antigo Egito usufruíam de igualdade legal e econômica com os homens? Mas nem tudo eram flores. Embora recebessem educação, as mulheres não podiam exercer certas profissões. Das curiosidades sobre o mundo antigo, mulheres e homens do Antigo Egito tinham igualdade de gênero. O uso de maquiagem era comum nos homens. Nada de preconceito com a maquiagem no Antigo Egito. Tanto as mulheres como os homens egípcios usavam maquiagem sem medo de serem felizes. A grande verdade para isso é que os egípcios acreditavam que a maquiagem tinha o poder de cura e era usada como proteção contra o sol, não como adorno. Cérebro removido por uma das narinas. Mais uma das curiosidades sobre o mundo antigo, melhor dizendo, o Antigo Egito. Você sabia que quando um corpo era mumificado, o cérebro era removido por uma das narinas? Já as vísceras eram retiradas por um corte do lado esquerdo do abdômen. O único órgão que permanecia no corpo era o coração, pois os antigos egípcios o consideravam a sede da alma. Bonito, né? Indianos antigos já realizavam cirurgias plásticas. Cirurgia plástica não é coisa da atualidade não. Na Índia Antiga, isso já era um procedimento comum. Como assim? Acontece que antigamente, muitos guerreiros indianos não usavam capacetes de proteção no campo de batalha. Dada a natureza das guerras antigas, partes do rosto dos guerreiros, como orelhas e narizes, tinham uma tendência a ficar seriamente prejudicadas. Para lidar com esses traumas, os médicos hindus realizavam procedimentos que não ficavam devendo em praticamente nada em comparação com as técnicas de cirurgia moderna. Incrível, né? Nero instituiu o sistema de combate ao fogo e brigada de incêndio. Nero foi um imperador romano insano, que ficou popularmente conhecido por começar e por comemorar um incêndio que destruiu grande parte de Roma. No entanto, você sabia que depois dessa catástrofe, foi ele quem implementou as reformas radicais para proteger a cidade de futuros incêndios e uma rigorosa legislação antifogo? Uma pena ele ter ficado conhecido apenas pelo incêndio e não pelo combate e prevenção. A república como modelo de governo não foi inventada apenas em Roma. Essa é uma das curiosidades sobre o mundo antigo, que não pode passar batida. Não foi só Roma que inventou a república, mas sim também a Índia, acredita? Enquanto a região certamente teve seu quinhão de déspotas, ela também foi o lar de um grande número de pequenas repúblicas. Uma das curiosidades sobre o mundo antigo mais interessante é o fato de que a Índia, junto com Roma, implementava o sistema republicano tão conhecido hoje. E como foi isso? Começou com uma quantidade significativa de cidades indianas abraçando os ideais republicanos, como a representação política e a tomada de decisão coletiva. Ao mesmo tempo, a mais famosa República de Roma estava sendo fundada. Todavia, os princípios republicanos de Roma e da Índia foram desenvolvidos de forma independentes. Os povos bárbaros eram simplesmente pessoas que não falavam grego. Quando você pensa nos povos bárbaros, pensa em quê? Nos seres violentos e figuras terríveis, tanto reais como Átila, o rei dos Hunos, quanto fictícios como Conan, o bárbaro. Não é mesmo? A grande verdade é de que essa ideia está completamente errada. O real significado do termo bárbaros é aquele que não fala grego, ou seja, não era preciso matar pessoas inocentes ou destruir cidades inteiras para receber este título,
bastava não falar grego e pronto. Porque os gregos antigos consideravam que o modo como os estrangeiros conversavam entre si se assemelhava a um balbuciar, ba, 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 e os apelidaram então de bárbaros. Em Roma, a sexualidade não era progressista e a homossexualidade não era aceita. A licença sexual, que de fato existia na sociedade romana antiga, certamente não se estendia a qualquer coisa semelhante à homossexualidade moderna. Perguntar a opinião de um habitante da Roma antiga sobre a homossexualidade seria como lhe pedir para se posicionar sobre a internet. O romano hipotético não teria o que falar em ambos os casos, porque nenhum deles existia na Roma antiga. A sexualidade romana não era caracterizada por gênero, e sim determinada pelo papel que a pessoa desempenharia. Para um homem, o papel de ativo, penetrador, era geralmente aceitável, independente do sexo da pessoa penetrada. Ser passivo era considerado uma aberração para os homens. Parece-lhe um discurso conhecido, né? Independente do gênero de seu parceiro. Como resultado, era perfeitamente possível para um homem e uma mulher cometer um ato monstruoso juntos. O sexo oral realizado na mulher é uma excelente ilustração da mentalidade romana da época. Embora hoje muitos possam argumentar que o ato de cunilíngua está longe de ser considerado passivo por parte do homem, os romanos viam as coisas de uma forma diferente. Eles acreditavam que, em tal ato, a mulher estava simplesmente usando a boca do seu parceiro sexual para o prazer próprio, o que era considerado o fracasso da masculinidade. O sexo oral feito no homem, ou felação, era visto da mesma maneira. Um homem fazendo sexo oral em outra pessoa estava sendo usado. Isso era considerado uma desgraça, independente do gênero do seu parceiro sexual. Em outras palavras, a sexualidade para os romanos antigos estava longe de ser progressista. A dicotomia ativo-passivo criou uma sexualidade altamente restritiva. As mulheres só poderiam ser penetradas, enquanto os homens só podiam ser penetradores. Praticamente qualquer outro ato sexual que fugisse dessa lógica era proibido. Além disso, enquanto era natural um homem querer penetrar qualquer coisa que se movesse, ele seria considerado anormal, pervertido e afeminado se quisesse dar prazer à sua esposa. As últimas palavras de Júlio César. Muitos acreditam que, prestes a morrer devido à ação de seus assassinos, Júlio César tenha pronunciado as famosas palavras: "Até tu, Brutus". Mas a verdade é que o controverso ditador de Roma jamais disse tal coisa. William Shakespeare inventou a fala para que a sua versão fictícia de Júlio César a recitasse. Entretanto, até mesmo na peça de Shakespeare, "Até tu, Brutus", não é a última fala de Júlio César, e sim, "Então caia, César". Mas, e quanto ao personagem real e histórico de César? Ele era de fato de classe alta e tinha tido uma educação formal. Na Roma Antiga, isso significava que Júlio César provavelmente se comunicava em grego e não em latim, como insinua a famosa frase. Na realidade, Júlio César não estava muito familiarizado com o latim. O único escritor antigo que menciona quaisquer últimas palavras do imperador nem mesmo era contemporâneo de Júlio César. Ele sugere que a vida do político romano terminou com um suspiro em grego dirigido a Brutus, "Kaitsu teknon", uma frase de difícil tradução, mas cuja versão mais aceita significa "Até você, meu filho". As fontes são confusas porque, afinal, trata-se de uma fofoca de 2000 anos de idade, mas alguns rumores diziam que Brutus era filho bastardo de César, outros o consideravam filho adotivo, enquanto outros ainda se referem a eles apenas como amigos. Alguns historiadores afirmam que a frase na realidade nem se refere a Brutus, mas sim a todos que conspiraram contra ele e planejaram sua morte. Neste caso, a tradução da frase viraria uma espécie de ameaça e seria algo mais próximo a "Vocês serão os próximos, crianças". Uma alternativa, embora menos poética, conta que César teria puxado sua toga sobre a cabeça enquanto seus agressores o esfaqueavam até a morte. E aí, gostou da nossa lista de curiosidades sobre o mundo antigo? Existem várias coisas do passado que a gente mal sabe, não é mesmo? E não deixe de voltar ao nosso canal para conferir as nossas próximas publicações. Obrigado pela companhia e um forte abraço!